Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar das tendências eleitorais há 3 semanas das eleições municipais no Brasil. Eleições que vão mobilizar 156 milhões de eleitores, né? E vão eleger 5.568 prefeitos e vice-prefeitos e 58 mil vereadores. É um país continental que tem dinâmicas regionais diferenciadas e que as pesquisas mostram, né, uma situação singular. 2024 parece não ser como 2020 ou 2022. Para discutir essas tendências, nós convidamos uma pessoa especialista que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês a Jordana Dias Pereira. A Jordana, ela é socióloga, é cientista política, ela é coordenadora do Núcleo de Opinião Pública e Pesquisa e Estudos da Fundação Perseu Abramo. E é uma satisfação contar com você aqui, Jordana, um prazer, muito obrigado pela possibilidade da gente fazer essa troca de informações e apresentar aos nossos eleitores as tendências eleitorais desse momento. Eu que agradeço, Silvio, o convite. Bom, eu sou uma fã do Le Monde Diplomatique há muito tempo, então, para mim, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Vamos começar uma discussão com um pouco mais de amplitude, né? Quer dizer, na verdade, nós vamos ter uma eleição municipal, mas que está tratando de temas nacionais, dominantemente, e de uma pauta moral, né? Quer dizer, quais são as questões que estão em jogo, né? O que está sendo disputado nessas eleições municipais? É isso exatamente que a gente está tentando entender após quase um mês de início da campanha eleitoral, né, que teve início dia 16 de agosto. E aí, olhando principalmente as capitais, né, Silvia, a gente está tentando entender se o debate que está tomando maior tempo aí entre os eleitores é a questão da polarização, é a questão do Lula, é a questão do Bolsonaro, ou se de fato são as questões territoriais, né? E por enquanto, Silvio, apesar de ter tido uma aposta muito grande em relação ao peso do apoio do Lula, ao peso do apoio do Bolsonaro, o que a gente tem visto na maior parte das capitais é um cenário um pouco diferente, né? Então, vou começar a falar para vocês aqui. Porque das 26 capitais, né, os candidatos apoiados pelo atual presidente Lula estão à frente em 3, né, que é em Rio Branco, Rio de Janeiro e Recife. Então, das 26, o candidato do Lula está à frente nas pesquisas hoje em apenas 3 capitais. Os candidatos do Bolsonaro estão à frente em 10 capitais, né? Então, aí a gente tem Porto Velho, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Palmas, Aracaju, Maceió, Macapá e Boa Vista. São as capitais que os candidatos do Bolsonaro estão à frente. 3 cidades empatadas, né? Que tem situação bastante indefinida ainda, Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte, São Paulo e Teresina. E em 9 capitais, os candidatos independentes estão à frente. Então, candidatos que não estão nem apoio do Lula, nem o candidato do Bolsonaro estão à frente. Então, o que mostra, assim, que realmente, né, a questão está colocada, né, da polarização, a gente passou por um período eleitoral que isso foi bastante marcado desde 2022, mas, aparentemente, tem um deslocamento para a questão dos locais mesmo, né, as disputas locais, do território, os partidos que estão acostumados ali em cada território a ter um peso maior. Então, por enquanto, é esse o cenário. Não tem, assim, diferente do que muita gente estava esperando, não tem uma questão super marcada, nacionalizada nos municípios, né? Mas temos um mês de campanha, teremos aí algumas 3 semanas, né? E as coisas realmente podem mudar. A última Datafolha que saiu aqui em São Paulo mostrou que teve um crescimento do eleitorado geral, né, sobre o conhecimento dos apoiadores. Então, hoje, 70% do eleitorado de São Paulo, por exemplo, sabe que o Boulos é o candidato do Lula, né? Aumentou acho que 10 ou 14 pontos percentuais em relação à rodada passada. Mesma coisa aconteceu com o Nunes, né? Que estava em 30, alguma coisa assim na rodada passada, e hoje 44% dos eleitores sabem que o Nunes é o candidato do Bolsonaro. Então, no decorrer da campanha, né, campanha de comunicação, entrou TV também,
né, nos últimos 15 dias, as informações elas começam a se consolidar e o eleitorado também vai ter mais condição de decidir para que lado vai, né? Jordana, vamos começar discutindo essa história da polarização, porque, na verdade, o que eu vejo nas campanhas eleitorais é uma agressão permanente do bolsonarismo, mas eu não vejo uma correspondência de agressão da parte do PT, né? É correto dizer que a polarização, que existe polarização? Silvio, muito boa a sua pergunta, e é um tema que a gente tem gostado de falar, né? Porque muitos analistas colocam o fenômeno da polarização como se fosse algo novo, né? Assim, é a polarização nova, e eu gostaria de contrapor essa percepção. Primeiro, porque desde 85, né, então desde o processo de redemocratização do país, na nova república, com Sarney, que marca 85, né? Em todas as eleições presidenciais, a gente sempre teve dois polos, né? Sempre representado pelo PT, né? Representando o campo da esquerda, e tinha um outro representante de direita, né? A princípio foi o Collor, depois muito tempo o PSDB, em 2018 o Bolsonaro. Mas você sempre teve dois polos, né? Um projeto mais à direita e um projeto mais à esquerda, né? Em São Paulo também, desde 88, que deu a eleição que deu vitória a Luiz Erundina, também sempre teve dois polos. O PT esteve sempre no segundo turno, né, representando a esquerda. Em 2020 já foi o Boulos, né, que foi para o segundo turno em São Paulo, mas também sempre teve a esquerda versus a direita, né? Então, a polarização existe, mas não me parece um fenômeno novo. O que parece um fenômeno novo, daí eu acho que está dialogando com o que você colocou, é a mudança de ator, né? Essa direita tradicional, vamos dizer assim, que foi muito representada pelo PSDB, né, que durante muito tempo organizou o debate ideológico no Brasil, né, representando a direita, diminuiu muito, né? Então, se em 98 eles tinham 99 deputados, veja bem, na Câmara Federal, hoje eles têm 13, 14, que é o mesmo tamanho do PSB, do PSOL, então reduziu muito. E quem tomou espaço? O PL, que é o partido Bolsonaro, que hoje tem 99 deputados, né? Então, o que me parece novo aí é esse ator da direita, que antes era uma direita, vamos dizer, colocar tradicional, que, né, a gente estava acostumado a lidar, e hoje é uma direita violenta, é uma direita antidemocrática, é uma direita que não pactua, né, da Constituição de 88, não pactua com as regras gerais da democracia, né? É uma direita realmente com traços de fascismo problemáticos, né? Então, a polarização parece que é um fenômeno constante na nova república, e o que a gente tem de novo é essa direita com traços fascistas, né? Isso é um fenômeno brasileiro, mas também é um fenômeno que se reproduz em vários países ao redor do globo, né? A gente estava comentando anteriormente do Milley, por exemplo, né? O Trump, por exemplo. Então, tem vários outros países que também têm essa modificação de um dos atores do jogo político, que é a direita. A esquerda sempre foi isso, sempre foi o PT, né? Então, não tem muita novidade nisso, né? Por que acabou o meio de campo? Por que o PSDB desapareceu como personagem, como ator político importante no Brasil? O MDB ainda não, né? Porque o MDB tem uma presença grande nas prefeituras, né? Mas por que acabou? Sim. Eu estou aqui com o tamanho por exemplo, alguns outros partidos tiveram um crescimento, né, muito, muito forte. O PSD, por exemplo, que é o partido do Kassab, né, em 2020, eles tinham 600 Desculpa, eles tinham isso. Em 2020, eles fizeram 660 prefeitos. Ao longo dos 4 anos, mesmo sem eleição, eles passaram para 968. Então, aí tiveram aumento de 30% dos seus prefeitos, mesmo sem eleição, e com perspectiva de aumentar mais, né? Então, tem alguns partidos que foram se realocando, enfim, com o uso da máquina, um uso fisiologista muito grande, né? Que a gente tem que lembrar que hoje 1/4 do orçamento da União, né, 50 bilhões, estão nas mãos dos deputados, né, do Congresso. Então, via essa emenda PIX, né, que vocês já discutiram várias vezes. Então, tem esse grande volume de orçamento que permite que vários agrupamentos políticos façam política nos seus territórios, né? Então, tem esse traço do fisiologismo, que também não é uma novidade, mas, de certa forma, foi reagrupado. E o PSDB é um partido que, como eu falei, nasceu, né, nesse momento de redemocratização também, né, pós-ditadura militar, tinha a questão da democracia como um pilar muito forte. E aí, como uma das hipóteses, Silvio, que a gente trabalha assim, para esse minguamento do PSDB, né, como
ficou fraquinho, né? Um partido que tem pouca relevância, não está à frente, por exemplo, em nenhuma das capitais, né, na disputa eleitoral, por enquanto, não tem uma capital que o PSDB está na frente, por conta, provavelmente, que eles abriram a porteira para uma direita ainda mais extremada, né? Então, quando o PSDB topa o golpe em 2016, né, quando o PSDB não sabe se apoia ou não em 2018, né, não sabe para que lado vai, quando você tinha claramente um candidato ali de extrema-direita, o Bolsonaro, né? O PSDB não declarou apoio para a democracia, né? O PSDB deixou, podem fazer o que quiser, né? Então, o PSDB, vamos dizer assim, ele titubeou em pontos que eram importantes na sua estrutura, né? Que era a democracia, que era apoio da democracia, que o PSDB nasceu desse momento da redemocratização, né? Então, bom, apoiou o golpe, não foi contra Bolsonaro em 2018, você perde sua identidade e você vai minguando, né? E nisso eles são atropelados por agrupamentos, por políticos que têm uma plataforma muito mais à direita, são muito mais violentos, e aí não conseguiu se sustentar, né? Hoje o PSDB tem 2 governos, né, que é do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, mas Pernambuco também a governadora provavelmente vai fazer um movimento de migração de partido, então ele vai ficar com um governo, que é do Rio Grande do Sul, né, com Eduardo Leite, não está à frente nenhuma capital, tem 13 deputados na Câmara Federal, então realmente mingou e foi atropelado por uma extrema-direita violenta, né, que não pactua com os pactos da Constituição de 1988, violenta, realmente ficou sem lugar aí no cenário político, né? Ainda pensando um pouco na questão mais de fundo, né? Quer dizer, é possível fazer uma relação entre uma direita que antes respeitava a Constituição e se apoiava fundamentalmente no PSDB, né? E uma direita que hoje abandona a Constituição e, por isso, quer dizer, nós não temos direita respeitadora das leis e dos... E como é que ficam os empresários nisso? Eles continuam apoiando a direita, né? Mesmo fascista. Esse é um tema espinhoso, né, Silvio? E em 2022 teve um deslocamento de parte do empresariado, né, de volta para a democracia. Então, parcela importante do empresariado apoiou o Lula, né, em 2022. Teve esse deslocamento. Mas o empresariado muitas vezes está mais comprometido com o seu próprio lucro, né, do que propriamente com um projeto de país, né? O que não sei se difere muito também da burguesia de outros países. Mas, de qualquer forma, tem uma disputa, vamos dizer assim, do poder econômico para o lado de lá, né, por conta da questão do ganho, principalmente do capital financeiro, né? Então, é difícil o empresariado se comprometer com um projeto de país que hoje o único, vamos dizer assim, espectro, né, o único grupo político que tem um projeto de país me parece a esquerda, né, que é o PT. A direita, quando era o PSDB, concordando ou não com o projeto de país que eles tinham, existia um projeto de país, né? O Fernando Henrique Cardoso elaborou muito sobre um projeto de país, né? Hoje essa direita não me parece que tem um projeto de país. Hoje esses deputados que estão na Câmara não me parece que tem um projeto de país, né? Eles realmente estão preocupados com os próprios lucros e prestar conta com aqueles que financiam suas campanhas, né? Senão, enfim, eles não estariam votando esse tipo de projeto que os enriquece ainda mais e menospreza os problemas reais do povo brasileiro, né? Então, mas é uma questão delicada, eu não acho que a gente deveria deixar de apostar que uma parcela da burguesia nacional vai sim formar com a esquerda um projeto de país, né? Porque a gente precisa, de qualquer forma, de parcela dessa burguesia nacional, né? Eu acho que a parte do convencimento continua sendo importante, ainda que me parece que, por enquanto, a maioria está do lado de lá, né? Jordana, eu vou fazer uma pergunta, depois nós vamos fazer um pequeno intervalo, aí você responde, né? Quer dizer, você falou em projeto de país, mas nós estamos numa eleição municipal. Como é que fica isso? Eu acho que são coisas absolutamente conciliáveis, principalmente porque é na cidade, é nos territórios que a vida acontece, né? É na cidade que o cidadão precisa, por exemplo, das políticas públicas. Então, a creche que ele aciona é municipal, né? Que ele coloca o filho dele, a filha na creche, é um equipamento do poder público local.
os ônibus, o transporte público, a UPA, né? A maioria dos equipamentos que o cidadão acessa estão no município, né? São equipamentos municipais. Então, a questão do projeto de país, acho que se vincula muito aí. Que tipo de propostas, né, desses candidatos que estão pleiteando a prefeitura estão em diálogo com propostas que, de fato, deem bem-estar no município, né, que garantam bem-estar para esses cidadãos no município, né? Então, é saúde pública, é transporte público, é uma educação decente, né? Todas essas coisas estão no município. Então, para mim, não tem muito esse deslocamento, o projeto de país está aqui em cima e a gestão municipal são questões locais, né? Para mim, as questões locais, elas estão intrinsecamente ligadas a um projeto de país, né? Um projeto de país que garanta o bem-estar da sua população. E para isso é fundamental que o poder público local esteja conectado com um projeto de país que justamente caminhe nesse sentido, né? Garanta essas políticas públicas, garanta o bem-estar da população, né? Então, acho que o projeto de país se materializa, vamos dizer assim, justamente nos municípios. Claro, tem questões econômicas, de emprego, de inflação, etc., que estão, né, o maior controle dessas políticas está nas mãos do governo federal, né? Mas é no município que ela se desdobra, né? O município é na cidade que ele vai conseguir o emprego, é no mercadinho da cidade que ele vai comprar o produto, né? Então, essa perspectiva da vida real, material e concreta, ela se dá na cidade, né? Então, para mim é muito claro que o projeto de país ele exemplifica também no município. Não acho que são coisas deslocadas, não, ao contrário. Tá. Agora, olha, eu acho que o eleitor, a eleitora, já está cheio de ouvir nas campanhas eleitorais as promessas que não são cumpridas mais. Né? Quer dizer, como é que você vai orientar o seu voto? Quer dizer, você pega, por exemplo, no caso de São Paulo, tem o Nunes falando quanto ele fez do período que ele está aí. Né? Você tem o Marçal dizendo que está tudo errado e tem que fazer uma transformação enorme. E tem o Boulos enviando na sua argumentação todas essas questões de dignidade do cidadão, dos direitos, tal. Né? Isso é projeto de governo municipal? Eu acho que os três representam projetos que são projetos de país e de cidade, né? O Nunes claramente tem um projeto mais privatista, né? Ele fala sobre isso, está muito ligado ao Tarcísio, que enfim, defende a privatização da Sabesp, né? Tem essa questão. Então, eles abdicam dos instrumentos de Estado para garantir o bem-estar, que são importantes para garantir o bem-estar da população, né? Então, é um projeto de cidade, é um projeto de país. O Marçal, ainda que ele não verbalize políticas públicas exatamente, né? Mas também está intrínseco ali um projeto de país, muito sustentado na questão da ascensão social via mérito próprio, né, da meritocracia, pouca presença de Estado também, né, ele verbaliza isso, que o Estado cobra muito imposto, que, enfim, cada um tem que ser por si. De certa forma, é um projeto também, né, de entender a política pública. E o Guilherme Boulos representa um projeto, em si, um projeto contra as desigualdades, né, por mais bem-estar na cidade. Então, acho que, de certa forma, os três são representantes de diferentes projetos que cada um dos seus agrupamentos políticos tem, né, para a cidade e, de certa forma, para o país, sim. E aí vai do cidadão, né, fazer esse exercício racional para a escolha do voto, né? É que, muitas vezes, a campanha ela acaba confundindo, né, as coisas. A gente sabe que tem esse processo também, né? Quantas vezes já o PSDB, por exemplo, estava citando, né? Durante muito tempo se disse contra privatizações na disputa do governo federal, né? Ele dizia-se contra a privatização da Petrobras, ainda que a gente saiba que nos bastidores eles defendiam e operavam nesse sentido, né? Mas só depois que eles declararam realmente qual que era a intenção deles para algumas importantes empresas públicas do país. Então, durante a campanha, algumas informações elas ficam meio ofuscadas, né? Buscam iludibriar o eleitor, né? Mas é importante que o eleitor esteja atento, né? E faça pesquisas e vá atrás, enfim, e tome contato com a política mais institucional, que às vezes é tão chata, né, Silvio? Justamente isso, né? O eleitor muitas vezes está tão cansado, né? De 2 em 2 anos aparece os candidatos com essas promessas, né?
Então, acho que um esforço também de parcela do campo democrático, de parcela da esquerda, é chamar, né, o eleitorado à participação. Há uma demanda por participação, que nem sempre é canalizada, mas as nossas pesquisas têm visto isso. Então, é tornar a política também um pouco mais interessante, um pouco mais participativa, né, para que haja esse envolvimento, esse engajamento de parcela do eleitorado, porque, afinal de contas, é sobre a vida deles, né, que esses políticos estão tratando, né? Então, seria interessante a política ser um pouquinho mais atrativa também, a política institucional, para que os eleitores tivessem mais vontade de se engajar, né? Você está levantando a bola para a gente discutir a necessidade de uma reforma política, com mais participação e tal, mas isso fica para depois das eleições, porque senão aqui nós não vamos ter tempo para tratar das coisas agora. Eu queria colocar para você o seguinte: as pesquisas estão dizendo que tem mais ou menos um terço aliado à posição mais de extrema-direita, mais ou menos um terço aliado à posição de esquerda, né? E um meio que vai decidir as eleições, né? Mas eu queria também perguntar a você, esse pessoal de ultradireita, que muitos analistas já chamam de fascistas, eles são capazes de mudar de opinião ou não tem jeito? Eu acho que o exercício da política é o exercício do convencimento, né? Claro, eu não acho que são 30% que são de extrema-direita, não, tá, Silvio? E outras pesquisas, assim, pesquisas que medem valores, né? Faz lista de valores, etc. Provavelmente o núcleo da extrema-direita deve ter uns 15%, né? Só que tem uma parcela do eleitorado que pode estar apostando nesse campo por outras razões também que a gente está conversando aqui, né? Então, essa chatice da política, né? Muitas vezes um sentimento antissistema, né? Que o cidadão comum, ele muitas vezes tem dificuldade de acessar a burocracia do Estado, acessar políticas públicas. Isso vai gerando uma angústia que pode se desdobrar em um sentimento antissistema, né? Acessar as políticas públicas, acessar o Estado, acessar a burocracia estatal, por muitas vezes é bem desgastante, né? Então, pode gerar esse tipo de sentimento, mas não sei se todo cidadão que está buscando algo novo ou fala de questões antissistemas são de extrema-direita, né? Eles realmente não querem investimento para a creche, eles realmente não querem investimento para o posto de saúde, eles realmente não precisam de um transporte público que funcione bem, né? Então, para mim, ser de extrema-direita é um pouco isso, a destruição completa do Estado, né? E um sentimento de intolerância, né, com o diferente. Eu acho que isso caracteriza a extrema-direita, né? Não posso acreditar que 30% do eleitorado pactuam com esse tipo de valores, sabe? Eu acho que às vezes a extrema-direita também enganem, né? Vamos pegar a questão da segurança pública, por exemplo. Realmente é muito difícil para o cidadão, né? Tá o tempo inteiro com medo nos, né, nos espaços públicos, com medo de ser assaltado, com medo de ser furtado, para as mulheres com medo de sofrerem violência sexual na cidade. Isso é realmente difícil, né? Mas é possível a gente achar que todo cidadão que está nesse sentimento de medo realmente acredita que uma política hiperpunitivista, né, que não considera os direitos humanos, é a solução, né? Então, a extrema-direita, muitas vezes, apresenta soluções que parecem mais fáceis, né, e que a gente sabe que não são efetivas, para tentar canalizar esse sentimento. E, às vezes, pode ter sucesso nisso, né? Mas se a gente for a fundo, entender a racionalidade do eleitor, né, entender a racionalidade do cidadão, a gente vai ver que não dá para se dizer que 30% são de extrema-direita, né? Vamos dizer, uns 15% aí, o que é já muito significativamente menor, né? E o resto a gente tem que disputar sim, mostrando que é a esquerda, né? O campo democrático, o campo progressista, o campo da esquerda que tem políticas, tem projeto de país que vai beneficiar esse eleitor que mais precisa de política pública, né? Que mais precisa de Estado, que é um projeto que garanta o bem-estar, porque o povo só quer viver bem, né, Silvia? Assim, não tem grande mistério na cabeça do povo. O povo só quer acordar, né, e trabalhar com tranquilidade, ter um transporte público decente, voltar com dinheiro para casa, né, dar de alimentação para sua família, ter o filho numa escola decente, né? É isso que não tem grande mistério. Então, eu acho que a esquerda é o campo progressista, o campo democrático, enfim, vamos ampliar aí, né, para a gente deixar mais amplo. Precisa mostrar que somos nós, né? Aí me coloco também como, enfim, uma defensora desse projeto, né, que temos condições de formular alguma coisa que vai nesse sentido. E se a gente fizer isso bem, eu não tenho dúvida que há deslocamento
de opinião em direção ao nosso campo. Vamos olhar um pouco para a segmentação desse eleitorado, né? Quer dizer, eu tenho visto, por exemplo, eu andei passeando nas manifestações bolsonaristas para dar uma olhada no que era, né? É o pessoal de meia idade, classe média alta, às vezes, né? Quer dizer, que se agrupa em torno de um conjunto de normas morais, fundamentalmente. Eu não vejo muitos jovens lá, né? Quer dizer, também não vejo muitos negros lá, né? E eu queria saber se você tem nas pesquisas algum tipo de análise por segmentos, os negros, os pobres, os jovens, as mulheres, enfim. Tem alguma coisa? Sim. Não, as pesquisas, principalmente de 2022, né, que esses dois projetos, né, de país estavam muito explícitos, né, Lula versus Bolsonaro, as pesquisas, elas, independente do instituto, né, que às vezes tem algumas divergências, mas a tendência era muito clara, e a gente, aqui na Fundação, também já fez pesquisas qualitativas, né, que são aqueles grupos focais, que também indicavam isso. Mulheres têm um sentimento de coletividade mais apurado, então tendem a aderir a projetos mais coletivos, né? Assim também como os negros, né? Assim também como a população de mais baixa renda. Então, tem agrupamentos que são a base do projeto petista também, né? Nordeste, mulheres, negros, né? São esses que garantiram a vitória do Lula, por exemplo, né? Então, isso fica bastante claro nas pesquisas. O Bolsonaro, a maior parte do apoio do Bolsonaro é esse perfil que você desenhou mesmo, né? São homens de meia idade, né? De uma renda um pouco mais elevada, né? São brancos, né? Então é aí que o vamos dizer assim, que o bolsonarismo ele se difunde, né? E tem a maior parte da sua votação. Ainda que não dê para a gente fechar os olhos também, que em 2018, por exemplo, o Bolsonaro conseguiu penetrar numa base eleitoral que era petista, né? E por isso que saiu vitorioso das eleições, né? O que me parece uma tendência que já se reverteu. Vamos olhar para a cidade de São Paulo, por exemplo. Em 2018, o Bolsonaro ganhou na cidade de São Paulo, né? Em 2020, Boulos versus Nunes, o Nunes foi vitorioso na cidade de São Paulo, né? Em 2022 já se reverteu. O Fernando Haddad para governador e o Lula para presidente ganharam na cidade de São Paulo. Então, o que me parece uma amostra de que o eleitorado experimentou um tipo de política, um tipo de projeto e não se satisfez, né? Então, mudou. Vamos ver agora o que o eleitorado indica para a gente em 2024 aqui na cidade, né? Mas essa questão que você coloca dos recortes, né, que a gente chama de segmentos na pesquisa, né, é algo fundamental. Tem uma base do campo democrático, né, que está muito representado pelo Lula nesse momento político do país, que é majoritariamente de mulheres, de negros, né, de população de mais baixa renda, que é que mais precisa de política pública, né, Nordeste. Então, a gente sempre olha para essas segmentações também, elas são fundamentais para a gente entender como que está se deslocando a opinião né, no país. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas antes disso, eu vou perguntar para você. E as igrejas evangélicas, elas não contam nesse jogo todo? O fato, por exemplo, do Marçal cair um pouco agora não tem que ver com a retirada do apoio do Malafaia? Enfim, algumas coisas. A igreja e a política, né? A religião, não, é melhor a igreja do que a religião e a política, né? Sim. A gente tem uma pesquisa aqui da Fundação de 2016 que a gente produziu justamente para tentar entender o que levou à vitória na época do João Dória, né, que era o João Trabalhador, né, para quem aqui de São Paulo vai se lembrar, contra o Fernando Haddad, que estava colocado à reeleição, né, no primeiro turno, né, era um ano de golpe, né, a Dilma foi deposta em 2016, então realmente era uma conjuntura política muito difícil para o PT, mas de qualquer jeito tinha elementos muito municipais, né, que estavam colocados. E aí a gente começou a investigar essa questão da religião. E é exatamente isso que você coloca, Silvia. A religião não pode ser tratada de maneira, os religiosos, né, de maneira monolítica, né, como fossem, enfim, não tivessem nuances também, como se fossem só religiosos, né, identidade única, sou um religioso. Os religiosos, as religiosas são também homens, são mulheres, são pobres, são negros, né? Tem outras dimensões da identidade que devem ser contempladas
na hora de se produzir análise, né? Então, isso é uma coisa. Mas, voltando para 2016, a gente percebeu que as igrejas evangélicas, né, sobretudo, que tem um papel muito importante nas periferias de São Paulo, né? Papel de apoio, papel de consolo, papel de acolhimento, papel muitas vezes material, né? A gente escutou vários relatos de gente que dizia foi o pastor que me conseguiu um posto de trabalho, né? Então tem um papel que as igrejas evangélicas, né, que existem muitas, né? Só caminhar pelas periferias de São Paulo que é visual, né? Mas tem um papel que as igrejas evangélicas produzem, né, e desenvolvem no território, que não é só uma dimensão do místico, né? Não é só uma dimensão religiosa, tem uma dimensão também real, material e prática. Então, muitos relatos sobre pastores, né, que cuidavam dos filhos, por exemplo, enquanto uma mãe tinha que sair trabalhar, né? Um apoio igual uma família, realmente, né? Em alguns relatos que a gente pegou. Tinha uma senhora que dizia assim, a pastora, ela fica olhando o Facebook da minha filha quando eu não tenho tempo e vê se minha filha está fazendo alguma coisa errada, né? Então, realmente, é um elemento importante, né? As igrejas também são importantes, vamos dizer assim, para os jovens, né? Tinha mães que diziam assim, eu prefiro que meu filho esteja na igreja do que esteja bebendo no meio da rua, né? Então, tem outros elementos que são importantes, assim, né? Para a vida real, material, concreta, prática do povo, né? Também o povo pobre desse país. Então, isso é fundamental, e aí as igrejas acabam tendo também um papel no que diz respeito à construção de valores, né, para além do dia a dia, mas construção de valores da política, etc. A gente viu isso em 2022, né, o pacto entre os grandes pastores, né, os donos de grandes igrejas evangélicas, produziu efeito na votação, né? Então, o Bolsonaro ele estava à frente do Lula em 2022 em todas as pesquisas entre o eleitorado evangélico, isso é uma dimensão, mas pelo que a gente tem acompanhado também, isso tem mudado, isso tem se deslocado, porque como eu comecei a falar, o religioso, o evangélico não é só religioso, não é evangélico, é povo também, né? Trabalhador, também precisa de transporte público, também precisa de postinho de saúde, né? Então, a racionalidade, ela vai trabalhando, né? E eu acho que teve um deslocamento também do ponto de vista das igrejas, né? Uma reaproximação com alguns pastores importantes que tinham rompido com o PT, que voltaram a conversar com o PT, né? Então, tudo isso vai se construindo, e, enfim, acho que a gente tem que conversar, eu digo, o projeto, né? O projeto de esquerda tem que conversar com os religiosos como se fosse um cidadão, um trabalhador também, que tem uma dimensão que é a religião, né? E que estão cada vez em maior número no país, né? Isso também não dá para a gente falar os evangélicos como se fosse um grupo ali, né? Enfim, eu não sou evangélica, mas tenho vários amigos que são evangélicos e que são progressistas, né? Então, muitas vezes esse estranhamento, né, que parcela da esquerda trata os evangélicos como se fosse algo que está distante, eu acho que ele tem que ser reformulado, né? É povo, é trabalhador e está convivendo aqui com a gente, né? Óbvio, tem um fenômeno eleitoral que precisa ser visto, né? E precisa ser entendido, mas talvez com outra perspectiva de olhar, né? Jordana, você falou um dado importante numa resposta anterior, que era assim o tipo de informação que chega para os eleitores, né? E hoje nós temos uma diferença, eu imagino não, eu constato, né, em relação a eleições anteriores, que é a presença das redes sociais, né? Que é isso que, por exemplo, catapultou o Marçal. Como é que você vê o papel das redes sociais, da televisão, dos jornais, enfim, dos meios de comunicação nessa eleição de agora? Uhum. Eu acho que vale a gente usar o Marçal como um exemplo interessante para a gente olhar para isso, né? O Marçal, ele é certamente a pessoa que mais sabe usar as redes sociais entre os políticos hoje, né? Ele tem uma popularidade extraordinária, o Instagram dele o TSE derrubou, mas fez um outro Instagram, que também acho que já está com 5 milhões, enfim, parei de acompanhar o número de seguidores, mas que cresce, né? E eu não sou analista de rede, assim, não é minha especialidade, eu não vou aprofundar muito, mas o que eu sei é que ele é um coach de rede, né, o maior nome do marketing político digital. Ele tem uma informação que ele faturou 100 milhões numa campanha única
me parece que é o recorde de faturamento em uma campanha única, 100 milhões, então, assim, é um estrondo, né, uma coisa gigante. Ele já anunciou isso em algumas entrevistas, que ele copiou um modelo de negócio do Andrew Tate, né, um cara que foi o nome mais pesquisado no Google em 2022, que ele fez, foi esse Andrew Tate que fez esse esquema de negócio, né, esse esquema de pirâmide, né, uma estratégia de marketing de redes que faz com que a pessoa ganhe e outros embaixo dele ganhem também, né, porque ele paga as pessoas para interagir com ele. Então, ele é uma potência nas redes, né, e é isso que o Pablo Marçal se diferencia do Bolsonaro, né, nesse sentido, ele é um Bolsonaro 2.0, né, o Bolsonaro foi aprendendo a ser popular nas redes, né, o filho dele, o Carluxo, teve um papel importante, e o Marçal, ele já nasce, né, desse fenômeno. Então, usa boné, né, faz o M, faz o cheirador, tem todos os códigos ali que faz com que ele seja esse fenômeno. Muita coisa ele trouxe do Milei também, né, que foi esse fenômeno que a gente começou a falar no começo. Então, acho que a grande diferença de outras campanhas para essa é esse uso muito bem feito que alguns políticos sabem fazer das redes sociais, né? Porque fake news, vamos combinar, informação errada, fake news também sempre teve, né, Silvia? A gente que acompanha a eleição, assim, sempre teve mentira antes das redes sociais, né? A coisa é que agora tem gente que sabe usar desse instrumento com uma potência que dissemina muito mais rapidamente, que de repente, né, vira fenômeno de rede social, e é isso. O Marçal tinha 12 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Imagina o que é isso, né? É um negócio realmente muito grande. Então, me parece que é um elemento novo que bagunça um pouco o jogo político, sim, e principalmente bagunça porque ele faz parte daquele time da extrema-direita que não pactua, né, com a Constituição de 88, com as regras eleitorais, com a democracia. O TSE, em vários momentos, mandou algumas ordens para ele derrubar algum tipo de conteúdo que não estava dentro do jogo, né? Principalmente as fake news que ele inventou contra o Boulos, né, de cheirador. Enfim, ele inventou de tudo ali, né, Silvio? E o que o Pablo Marçal respondeu? Eu não vou derrubar, porque para mim compensa mais pagar a multa do que derrubar, né? Eu consigo maior número de seguidores, eu consigo maior, enfim, publicidade, então eu não vou derrubar. Então, a grande questão é que esses atores, eles não respeitam as regras, né? Aí é ponto do TSE chegar e, né, por essa e outras razões, derrubar o Instagram. Mas, de novo, a novidade para mim também parece ser mais esses atores, né, que utilizam desses instrumentos de uma maneira totalmente desordenada, totalmente antidemocrática, totalmente sem compromisso com nada, do que propriamente o instrumento em si, né? Por isso que o governo fechou o X, o Supremo Tribunal fechou o X, né? Porque também não aceitou limitar a coisa, né? Mas, por exemplo, agora nós vamos falar da televisão. Você falou das redes. O Nunes está nadando de braçada. Ele parece que tem 65% do tempo da televisão. Isso também conta, né? Muitíssimo, muitíssimo. E vamos, em 2018, que começou esse papo de que a TV não era importante, agora o que importa é as redes sociais. Você lembra desse papo, né? Porque o Bolsonaro tinha um tempo curtíssimo, né, de televisão, no horário gratuito, né, da televisão, acho que ele tinha 12 segundos, eu não lembro exatamente quanto era, e tinha, na época, o Geraldo Alckmin, que tinha um caminhão de tempo, né? E o Geraldo Alckmin não foi para o segundo turno, teve uma votação que foi vergonhosa na época, foi, né, acho 4%. 4%, né? Então, e aí começou esse tipo de formulação de que de que televisão não é um instrumento importante, as redes sim que são importantes. O que é também uma grande falácia, né, Silvio? Porque se a gente lembrar do fenômeno da facada, o Bolsonaro, com esse evento, né, não fenômeno, desculpa, com esse evento da facada, o Bolsonaro teve mais exposição na televisão que qualquer candidato, né? A pessoa ligava a televisão e aparecia ali o Jair Messias Bolsonaro, né? Vítima, facada, contra o sistema. Então, ele foi, sim, o candidato que teve maior exposição na televisão em 2018, com certeza. Por mais que no horário político eleitoral gratuito ele tivesse só ali seus 10 segundinhos, eu não lembro quanto tempo era. E aí agora a eleição do Ricardo Nunes reforça isso, né? É um candidato que tem a máquina e que tem tempo de TV, né? Então, são elementos que alguns estavam dizendo, isso não importa mais, só é importante redes.
e está se mostrando que não é mais isso, não é assim, né? Enfim, TV importa sim, ainda é um veículo muito visto por, né, a maioria da população. A máquina, né, a estrutura da máquina que a gente fala, né, que são os instrumentos do poder público, importam sim, né? E aí, tanto que o Ricardo Nunes, né, tem recuperado, tem crescido significativamente em segmentos, né, importantes do eleitorado de São Paulo, principalmente de menor renda, né, enfim, que dão a vitória, afinal de contas, né, a maior parte do eleitorado de São Paulo. Então, é bom ter esses exemplos para a gente ver que essas mudanças abruptas, né, que o povo acaba formulando, TV não importa mais, né, agora tudo está diferente, tem coisas que são, óbvio, vão tendo alterações, né, mas que tem muito de continuidade também ao longo, aí vamos pegar da Nova República, né, que é o sistema de eleição que a gente conhece, tem muito traço de continuidade, né, e muita coisa que dá para a gente utilizar olhando para o passado para entender o presente e também pensar em como vai ser o futuro. E o que você me diz dos jornais, hein? Folha de São Paulo, Estadão, Globo. Eles têm algum papel nessa história das eleições? Eles ainda são um instrumento bastante importante, por um lado, né, do jogo que se dá entre os políticos e empresários, né? Tem muita informação que corre dali e daqui, então, vamos dizer assim, os donos do poder, né, e do poder econômico acabam utilizando dos jornais, né, para fazer política, isso é muito importante, e eles também, para o eleitorado, no geral, eles são ainda, né, por mais também que você digam que não é, eles são ainda um importante credenciador, né, de informação. Então, o eleitorado, né, que grande parte já está preocupado com essa questão da disseminação de notícias falsas, né, e etc., acaba buscando ali na internet veículos que são tradicionais, né? Então, e mesmo em campanha política, você pode reparar, campanha de TV, né, quando eles querem, o candidato quer falar sobre alguma outra informação, eles colocam segundo Folha de São Paulo, segundo o Globo, né, eles citam os veículos. Então, ainda são importantes credenciadores da informação, por um lado, e também ajudam no jogo político aí, entre empresariado, político, deputado, candidato, né, ajuda aí no jogo político na troca-troca de informação, né? Então, tem uma importância gigantesca para a democracia, porque também fazem um trabalho importante investigativo, né? É o veículo, são os veículos que a gente, como cidadão, né, pode olhar e saber que, a despeito de muitas vezes estão respondendo a poderes econômicos outros, né, mas são veículos de informação que a gente confia, né, ainda que com um olhar de criticidade, mas a gente confia e sabe que não estão tirando notícia da caixinha como outros influencers das redes sociais fazem, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta e depois a gente entra no nosso último intervalo, aí você responde, tá? Quer dizer, por que precisa de tanta grana nessa eleição? Nenhum outro país mobiliza esse tanto de dinheiro para poder atuar nas eleições. Nós temos 4,9 bilhões do fundo eleitoral, que foi aprovado pelo Congresso, pelo Centrão, né? E temos as emendas parlamentares. Você falou no final, no começo, que eram 60 bilhões, né? É muito dinheiro. Para que precisa disso nas eleições? Eu acho que esses 50 bilhões das emendas não podem ser usadas para a eleição, né? Elas podem ser usadas em obras, enfim, públicas, coisas assim, mas, de qualquer forma, tem um fundo eleitoral que não é pouco expressivo, é bastante dinheiro, né? Mas tem uma coisa também, Silvio, que eu acho que foi uma vitória, vamos dizer, do povo brasileiro, que é o financiamento público de campanha, né? Ainda que seja muito volume de dinheiro e a gente se questione, eu acho legítimo a gente questionar isso, eu acho que no mérito, o fundo público de campanha, ele é muito importante, né? Porque ele tenta minimizar justamente o poder econômico, né? Porque como que as campanhas precisam de dinheiro. E antes, só quem tinha algum financiador muito rico podia ir bem em campanhas eleitorais, né? Então fazia com que aquele que ganhasse o processo eleitoral, tanto no poder executivo como no poder legislativo, acabasse tendo uma dívida, né, com aquele financiador, aquele grande empresário, enfim. E como ele ia pagar essa dívida, muito provavelmente ou legislando ou atuando, né, enquanto no poder executivo, em prol daquele empresário, né, daquela pessoa que financiou sua campanha, né? O financiamento público de campanha, ele chega para tentar minimizar esse efeito.
Então, ele diz assim, ó, todos os partidos aqui, né, a depender do número de deputados, vão ter as mesmas condições financeiras de disputar em iguais condições, né? E eu acho isso algo importante, né, para a gente discutir. Eu acho que é um importante investimento da democracia a gente garantir que os partidos tenham as mesmas condições de disputa, né? Agora, se é muito, se é pouco, como o dinheiro é usado, eu acho que é passível de ser discutido, né? Mas no mérito, o fundo público, né, eleitoral ou o fundo eleitoral de campanha, eu acho que é algo positivo da democracia, porque, de novo, permite que todos os partidos disputem as eleições nas mesmas condições e não devam, né, nada a determinadas empresas, etc. Tanto que também hoje não se pode mais patrocínio, né, doação de empresas, né, só pessoa física, na mesma lógica. É importante que aquele candidato que vence as eleições não tenha rabo preso, né, na linguagem popular, com nenhuma empresa que o financiou, né? Então, eu acho que é bom para a democracia que tenha isso, mas eu acho, sim, concordo contigo, que a gente deva discutir o volume de orçamento e como ele é empregado, né? Porque, olha, no passado as pessoas iam para a rua, batiam de porta em porta, faziam comícios, né? Faziam uma campanha sem grana, quer dizer, ou com pouca grana. Porque tem uma coisa aí que você fala que eu fico em dúvida, sabe? Quando a gente teve a chegada da internet, né, todo mundo falava assim: ah, democratizou agora a comunicação, todo mundo pode ser um ator, pode botar o seu blog, pode botar o seu site. E o que a gente viu foi o controle da rede pelos grandes big techs, né? Quer dizer, que não tem nada de expressão de liberdade individual. Não é a mesma coisa que está acontecendo com a questão eleitoral e o financiamento? Porque agora você tem o conjunto dos partidos de direita financiados a partir das decisões do Centrão com muito mais poder. Eu acho que isso fortalece os partidos, não fortalece? Os partidos de direita, você diz? É. Mas qual que é a solução que a gente verbaliza para essa questão dos monopólios, das big techs, etc.? É a regulação do Estado, né? É isso que a gente está dizendo. O Estado precisa regularizar essas big techs, né, essas empresas de comunicação. Então, a minha impressão é que as soluções perpassam sempre o Estado. E nessa questão de financiamento de campanhas, foi a solução que foi colocada também. Ó, o Estado vai organizar aqui, vai distribuir o dinheiro público para essas campanhas, entende? Então, eu não vejo soluções que não perpassem necessariamente pelo Estado, sabe? Eu acho que a intervenção do Estado sempre que vai conseguir barrar, né, esse poder econômico que se faz presente de forma danosa em todas as dimensões da nossa vida, né? A gente está falando aqui de eleição, estamos falando de Big Tech, né? Enfim, tem esses diversos projetos de leis que passam, né? Olha o que está acontecendo com o Brasil, né? Que está em fumaça, e o agro continua buscando projetos de leis que os beneficiem mais e mais. Então, eu acho que sempre a solução é um Estado forte, né? Que garanta, enfim, a proteção do cidadão, né? O bem-estar do cidadão, que o cidadão viva bem, contra esse poder econômico que é tão danoso para a maioria da população, né? Dados da Oxfam mostram isso claramente, né? Como os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão, né, embaixo da linha da pobreza. Então, essa hiperacumulação, ela precisa ser enfrentada, e é via Estado que a gente vai conseguir dar algum barreirar de alguma forma isso, né? E aí foi a solução que foi encontrada para a questão do financiamento de campanha. Mas não sei, acho que o debate sempre tem que estar aberto, né, para pensar novas soluções, diagnostica um problema, a gente pensa em novas soluções coletivas, propõe, com certeza há espaço para melhorar e ser ainda mais justo, né, Silvio? Isso eu não tenho dúvida. Jordana, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Quer dizer, é rápido, é interessante, mas eu queria tratar de uma questão que nós não tocamos e eu acho que é uma falha minha. Vereadores e vereadoras. Quer dizer, se você não tiver um legislativo articulado com o executivo, você não governa, né? Como é que você vê a dinâmica das eleições dos vereadores hoje? Em que sentido a dinâmica da eleição? Da eleição e da composição, porque de fato parece que vai se consolidar um mundo mais conservador do que agora, não é? É por conta também desse poder econômico dessas emendas, né? Porque os deputados estão de olho também nas eleições
municipais, né? Porque o fato de fazer mais vereadores e mais prefeitos agora em 2024 dá estrutura para eles fazerem mais deputados, né, de cada partido em 2026. Então, a gente imagina que essas emendas PIX aí, esses 50 bilhões de emendas, muitas acabaram beneficiando agrupamentos locais, né, que vão agora, enfim, buscar esses votos de parcela do eleitorado, né? Então, ainda que não sejam, essas emendas não sejam um valor que pode ser usado eleitoralmente, diretamente na campanha, elas acabam tendo um peso importante, né? Enfim, na questão dos votos. E a tendência realmente, pelo que a gente está vendo, é essa, né? Que os partidos do Centrão, que estão mais consolidados no Congresso, que têm acesso a maior volume de emendas, né? Eles possam produzir, fazer mais vereadores, né? E prefeitos nos seus territórios. Mas vamos avaliar, né, Silvio? Porque tem a vida do povo brasileiro que também não está fácil, né? Eu continuo acreditando nesse elemento racional do eleitor, sabe? Que, a despeito de toda tentativa de ludibriar, que poder econômicos, que os parlamentares da extrema-direita tentam fazer com esse eleitor, tem um elemento racional que eu acho que o eleitor tem que acabar procurando para orientar seu voto depois, enfim, e vão olhar e perceber que tem um projeto aqui que está mais preocupado com o bem-estar dele do que o outro. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito, Jordânia Dias Pereira, por esse papo muito esclarecedor. Eu acredito que todos os nossos telespectadores também gostaram da sua apresentação. E agradecer a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.